Olá, meus amigos. Aqui quem vos fala é Ricardo Venter, consultor Sigma, Sistema Gerencial de Manutenção. Pode ser baixado gratuitamente através do site www.redeindustrial.com.br. E hoje eu venho aqui para dar sequência nos vídeos de apresentação de recursos e funcionalidades do Sistema Sigma, dando continuidade à apresentação de gráficos gerenciais. No vídeo passado nós falamos sobre técnicas de extração de gráficos e conseguimos extrair a partir destas gráfico de máquina parada, horas trabalhadas e quantitativo, que descrevem uma das principais informações desejadas pelo setor de manutenção, que é visualizar o tempo de máquina parada através de parâmetros, ou seja, podendo visualizar situação e período, horas que foram trabalhadas e quantidade de serviços realizados. Hoje falaremos de mais alguns, como por exemplo o gráfico comparativo de manutenção. É um gráfico muito utilizado, pois possibilita a visualização de forma comparativa dos principais tipos de serviços realizados pelo setor de manutenção, expandindo a funcionalidade desse recurso. Eu posso comparar até 4 tipos de serviços diferentes dentro de um período pesquisado, tendo como analisar horas e quantidade de OS. E em seguida clico no botão pesquisar. Ele irá processar todos os meses pesquisados. Vejam, março de 2010, abril de 2010, até a data final. Pelo visto, nós começamos a ter indicadores em junho de 2010. Então, caso eu realize um filtro um pouco mais específico, fica melhor a visualização do indicador. Então, observem a legenda conforme os padrões estabelecidos no filtro. Corretiva em vermelho, outro tipo de serviço como troca de formato em amarelo e corretiva programada tipo 10 e preventiva tipo 2. Pelo que podemos observar, o tipo 2 preventiva é o tipo de OS mais realizado pela empresa. Assim como nós podemos também comparar horas trabalhadas. Então é muito interessante compreender essas ferramentas, até para que vocês consigam entender aí a profundidade e a quantidade de recursos que nós podemos trabalhar a nível gerencial. Também nós podemos visualizar de forma a compreender estes dados através de um intervalo de tempo, ou seja, visualizar por dia ou por semana a quantidade de serviços realizados, horas trabalhadas, como por exemplo o gráfico quantitativo. Podemos estabelecer aqui um filtro. Então, por exemplo, vamos visualizar dezembro de 2010. Então, estabeleço o filtro, período, situação e a forma de visualização e clico no botão gráfico. Automaticamente o Sigma gera os valores abaixo. Então nós vemos aqui por dia e podemos identificar claramente qual foi o dia que nós tivemos mais serviços realizados pela manutenção. Temos que no dia 9 de dezembro nós tivemos 30 OS realizadas, no dia 2 de dezembro, dia 28 de dezembro.
Então aqui nós podemos visualizar um certo desnível. A tendência era uma média de 15 serviços diários ou menos, para que nós pudéssemos organizar de forma mais precisa a execução desses serviços. Então, através desses gráficos e indicadores, nós podemos ter uma média e tomar uma série de decisões dentro da nossa empresa. Aqui nós vemos o gráfico de disponibilidade por manutenções, estabelecer o filtro por máquinas e acompanhar aí os principais tipos de manutenção e o impacto nas máquinas pesquisadas, assim como a visualização da disponibilidade, que é o principal indicador de manutenção, pois a manutenção busca, além da confiabilidade do equipamento, mantê-lo disponível para o processo, para que a empresa continue produzindo, portanto faturando. Vemos aqui a disponibilidade real, as paradas programadas e, caso haja falhas potenciais que afetaram diretamente a parada do equipamento, as paradas de manutenção corretiva. E através desse gráfico, fiz um processamento anual diário, nós podemos visualizar por dia a disponibilidade da nossa máquina e identificar os principais impactos e paradas que afetaram diretamente a produção. É um gráfico muito complexo e muito utilizado em muitas empresas. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre relatórios e gráficos que define a parte gerencial do Sigma. É lógico que nós temos ainda os KPIs, que são indicadores de performance, e as suas técnicas de extração. Vou deixar aqui processando a disponibilidade de mão de obra, que vocês possam compreender aqui esta funcionalidade. E por aqui eu me despeço e até a próxima. Vale lembrar que todas essas técnicas e metodologias podem ser encontradas manuais e mesmo em treinamentos ou em consultorias específicas e especializadas pela nossa equipe técnica. Um abraço. Muito obrigado. Tchau.